artificial. A gente sequer entende hoje as ramificações disso, né? É incipiente, então talvez a gente ainda não tenha toda a tangibilidade do assunto. Deixa eu abrir aqui para vocês a apresentação. Só tem um pouquinho de coisa aberta nesse computador. Vamos ver se... Por favor, Laís, me diz se já está aparecendo aí para vocês. Sim, tá tudo certo. Já está em tela grande? Está em tela total? Tela cheia. Legal. Vamos lá. Então, basicamente, o assunto de hoje é a inteligência artificial, né? O equilíbrio entre a inovação e proteção, né? A gente sempre diz, onde tem bônus, tem ônus. Então, até onde a inteligência artificial vem para nos ajudar, para nos auxiliar, como um novo instrumento aí que vai revolucionar, né, até as relações interpessoais, as relações profissionais, mas criará diversas vulnerabilidades, fragilidades, problemas, né, que é bom a gente ter ciência o quanto antes. Aqui é uma agenda macro do dia, né, e aí o ambiente de trabalho, depois a gente passa pelos benefícios, e termina nos riscos, tá? Como eu disse, é uma agenda macro, a gente não vai só ter esses 3 assuntos, vão ter mais micro coisas no decorrer, mas pelo menos a gente tem uma noção aí do que se trata o assunto de hoje. Primeiro, eu queria trazer para vocês a definição de inteligência artificial. Tanto se fala nela, mas o que ela é, de acordo com a definição formal. Inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas e algoritmos capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. A IA busca criar programas e máquinas capazes de aprender, raciocinar, tomar decisões e realizar tarefas de forma autônoma, simulando a capacidade de inteligência humana. Coisa que lá atrás, talvez até pouco tempo atrás, para dizer 3, 4, claro, quem é da área de TI estava um pouco com mais contato, né? Mas quem era de outras áreas, até 2, 3, 5 anos atrás, ouvia falar muito em filme, né? Mais hollywoodiano o conceito, falava, cara, será que isso vai chegar? Quando vai chegar e como será? Hoje não, hoje a gente está inundado. A gente acorda, é tudo na notícia, é deepfake, é IA tomando trabalho, todo mundo usando, é plágio. Agora está uma briga até em universidade, em escola, no trabalho, até onde ela está tomando o meu lugar ou ela está me auxiliando. Porque existe diferença. O auxílio como uma ferramenta ou uma substituição, né? Então a gente hoje está inundado nesse tema, é IA, né, em todo lugar. Então vamos lá, IA no ambiente de trabalho, desde o pesquisa e desenvolvimento, pode auxiliar na análise de dados, acelerando a descoberta de novas tecnologias, no RH, né, automatizando tarefas demoradas. Imagina a triagem de currículo de um banco Santander, né, 1 milhão de currículos. Antigamente eles iam, né, e eu já ouvi falar, era no chute. Abria lá, era como a gente podia falar o sorteio do shopping Guatemi, quando a gente põe o cupomzinho do Natal lá, eles sacodem e pegam. Eles pegavam algumas dúzias, claro que selecionavam baseado nos pontos fortes de cada um, no que eles estavam buscando, nas skills que eles buscavam, mas muito provavelmente alguém muito melhor qualificado para aquela vaga não estava nem sendo avaliado, não estava nem sendo visto. A IA tem a capacidade de triar milhões de currículos em segundos e trazer uma base rica de dados para tomada de decisão. Aqui tem muitos outros pontos, eu não vou nem passar por todos. IA pode analisar comportamento e preferência dos clientes, né? Imagina, possibilitando campanhas de marketing muito mais personalizadas, hipersegmentadas. Então vai chegar em você aquela propaganda com texto que é para você, né? Uma coisa que não é mais para as massas, um outdoor. Está acostumado com outdoor, é uma frase que nem sempre atinge todo o público. Agora não, com tecnologia, smartphone, rede social, você vai ler muito provavelmente em breve uma propaganda que ela foi feita especificamente para você, para mais ninguém. Talvez não tenha em nenhum outro perfil, no Facebook, no Instagram, aquele mesmo texto para te vender um produto ou serviço. Olha a loucura onde a gente, né, pode chegar. Então aqui, finanças e contabilidade, desenvolvimento de algoritmos de TI avançados, isso é da minha área. Eu venho da área de programação, antes de chegar em segurança. Fui desenvolvedor por um tempo. Então, imagina, a IA hoje vai desenvolver algoritmos, né? Ela pode, de fato, substituir, né, os desenvolvedores, ou pelo menos a maior parte deles. Análise de dados é onde ela se destaca. Ela pode analisar volumes imensos de dados em segundos. Eu tenho uma outra empresa onde eu sou sócio de marketing político,
né, a Katana Digital. A gente usa a inteligência artificial para estudar séculos de relações humanas com eleições, desde relações humanas pré-eleições, pré-período democrático, monarquias, entender a cabeça do eleitor, do cidadão, os clamores que ele tem, as dores, o sentimento desse eleitor, de acordo com assuntos, e eu posso hoje guiar o candidato, né, a qual eu trabalho, para que público ele deve se dirigir, a que assuntos ele deve se empenhar mais em falar onde são clamores maiores, e depois eu ainda faço uma leitura de sentimento para entender, valeu a pena, aquele posicionamento dele está adequado, foi ideal, a receptividade foi boa, 63% de receptividade positiva, 20% neutra, tá legal, vamos continuar assim, mas vamos melhorar aqui. Então, essa análise de dados que a IA permite, nunca antes na história da humanidade a gente teve essa capacidade. Isso vai transformar, como eu disse, a política já está sendo transformada, né? A gente vai ver nas eleições desse ano, eu sei muito bem porque estou envolvido em várias campanhas, a gente vai ver transformações de posicionamento de candidatos que nunca foram vistas, tá? Então, não é só na campanha, é nas relações profissionais, relações pessoais, no estudo, né? Dentro do ambiente de ensino, né? Alunos que vão desde melhorar a tua capacidade de aprendizado para alunos que vão aproveitar para simplesmente plagiar, passar 5 anos num curso de engenharia sem basicamente fazer nada, né? Então, o equilíbrio é uma parte complicada. Aqui, atendimento ao cliente, imagina, em vez de você ter aqueles mega call centers com milhares de pessoas, você pode ter uma IA com uma voz sintetizada humana, que traz calor, traz proximidade, né, para o consumidor, mas ela pode atender 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, ela é escalável. O ser humano não é escalável. O ser humano ele chega irritado, né? Às vezes a gente está bravo como consumidor, mas a gente não espera uma réplica do atendente. E a gente pega ele no mau dia, ele replica, ele xinga, né? Quantos casos a gente já não viu no jornal que o cartão de crédito chegou com o sobrenome mudado do cliente, idiota, alguma coisa assim, e isso se transformou depois num processo de danos morais contra a empresa. O ser humano, ele tem os seus problemas, né? Ele fica doente, ele fica irritado, ele tem afastamentos. A IA, nesse caso, não tem, né? Então, com certeza vai substituir muito o atendimento ao cliente. Não só em chatbot, como está dizendo nesse item, também no atendimento por voz. Pesquisa e análise jurídica. Acredito que a maior parte aqui do público, se não a totalidade, é dessa área. Né? As ferramentas de IA vão poder automatizar e agilizar a pesquisa jurídica. Imagina analisar grandes volumes de dados legais para identificar precedentes, né? Jurisprudências relevantes e tendências nas decisões. Você consegue entender todas as decisões de um determinado magistrado e trazer uma forma de se comunicar com ele para que ele tenha mais tendência para o seu lado. Seja você um promotor ou seja você um advogado de defesa, você vai conseguir se posicionar melhor com ele porque você entende as ideologias, os valores, as crenças desse magistrado. Vai mudar, o direito vai mudar demais através da IA. Você pode ter hoje o core da defesa, mas a maneira que você vai explanar ela, que você vai colocá-la no papel, que você vai defender aquele core, vai mudar. Vai mudar baseado no magistrado. Então você vai ter defesas diferentes dependendo do cara que é sorteado. Olha a loucura. Isso pode melhorar significativamente a precisão das recomendações legais, velocidade, né, que são feitas, reduzindo o tempo de resposta para o cliente e aumentando a eficácia dos advogados ao preparar casos. Então, isso também vai trazer, né, uma grande ferramenta, né, para o direito. Treinamento e desenvolvimento. Imagina a plataforma de aprendizado com IA, onde ela te oferece um treinamento personalizado. As pessoas não são iguais. O modelo de ensino que a gente tem até hoje, ele é um modelo para massa. Ele é feito de uma forma que não importa se te agrada ou não. Ele é feito para que, se ele está atendendo 60% das necessidades, quase, né, perdão pela palavreado, mas dane-se os outros 40%. É isso que a gente estuda hoje. Né? As coisas são para a maioria. Elas não pensam nas necessidades individuais. E a IA pode trazer, né, essas necessidades individuais em treinamentos, né, em comunicação. Vocês viram, eu vou até voltar aqui. Né? Na verdade, no exemplo, eu tenho aqui no exemplo. Deixa eu ver se eu sou. Aqui. E eu vou dar um exemplo de uso real do IA.
quase todas as imagens que foram utilizadas anteriormente nos slides, se vocês perceberam, e posteriormente na apresentação, tudo que vocês vão ver, quase tudo, foram criadas por inteligência artificial através de prompts que eu mesmo dei. Eu dei o conteúdo da minha palestra para ela, né? E pedi imagens, que ela tivesse criatividade, tá, de desenvolver. Isso não é banco de imagem. Isso foi desenvolvido de acordo... essa imagem, a segunda, uma imagem que realmente traz IA no ambiente de trabalho. Eu pedi para me trazer isso. E você, olha, tem esse contexto, né? É uma IA no ambiente de trabalho, desenhada por uma IA. Essa também. E a última aqui. Todas elas desenhadas pela Midjourney. Para quem não conhece o Midjourney, eu vou tocar um vídeo aqui para vocês de como é o relacionamento com ela, né? O relacionamento não, como é a interação com essa ferramenta. Eu estou aqui dando um prompt, ó. O meu prompt... eu cliquei, eu queria só dar pausa, deixa eu tentar voltar. Porque está muito rápido o vídeo. Então eu vou dar uma pausa. O meu prompt é criar a imagem de um hacker dando uma palestra para uma audiência. Eu poderia ter sido muito mais detalhista, né? Eu poderia dizer, eu quero um hacker vestindo essa roupa, desse jeito, olhando pro telespectador, com 100 pessoas. Eu poderia, tá? Ela consegue interpretar, e quanto mais detalhes e embasamento eu consigo dar, melhor vai ser o meu output, né? Vai ser o que ela me entrega. Então, baseado nesse prompt, que chama a maneira que a gente se comunica com a IA, vamos ver o que ela vai criar para nós. Eu acelerei para não ficar uma coisa muito morosa. Ela não é muito morosa, tá? Na vida real, para quem não usou, quem usou sabe muito bem como é que é. O Midjourney me dá 4 possibilidades de imagens. Então, aqui a gente vê ela desenhando em tempo real, né? O processo criativo inteiro é de fato da IA. A gente pode dizer que processo criativo, mas o algoritmo faz com que ela crie do zero. Então, eu posso escolher eu escolhi a segunda versão, e eu pego ela em alta definição. Aí um hacker dando uma palestra para uma audiência, né? Foi, como eu disse, um prompt muito abstrato, e ela teve que tirar desse prompt abstrato algo, né? Mas eu acho super intrigante o que entrega-se, né? Para mim é bem intrigante. Então, a gente vai falar agora um pouquinho da IA e a segurança da informação, né? A segurança da informação é a minha área, é com que eu trabalho. Ela vai poder ajudar na detecção e prevenção de ameaças em tempo real, 24/7. Hoje isso é uma dificuldade para quem trabalha com segurança da informação. Imagina, o atacante não tem horário. Você tem atacante espalhado no mundo inteiro. Às vezes, quando você vai dormir, o russo está acordando do outro lado. O chinês, o mundo ele é 24 horas, né? Através dos fusos horários e das regiões do mundo. A gente não pode parar aqui na segurança da informação. Então, alguém falou alguma coisa? Perdão. Posso continuar? Acho que alguém deve estar com o microfone ligado. A gente vai desligar aqui. Sem problema, tranquilo. Eu só achei que, às vezes, se eu não estava falando ou a internet estava ruim. Então, o que a IA vai ajudar a gente? Ela vai estar lá, ela não tem turno de trabalho, ela não dorme. Então, ela pode estar 24/7, né, nos auxiliando. Detecção de engenharia social, e-mails e páginas falsas. Como tem gente que cai em golpes todos os dias, tá? Eu trabalho com isso, eu estou dentro de corporações gigantescas, onde basta um colaborador clicar num link que não deveria num e-mail falso, passar suas credenciais, o atacante entra dentro da VPN, entra dentro da instituição e causa isso que a gente vê no jornal. Não sei quem parou por 7 dias, Americanas e Submarino. Vou até dar um exemplo, vou tangibilizar, porque eu acho que eu não tenho isso nesse material. Americanas e Submarino pararam por 9 dias, tá? As operações em 2022, se não me falha a memória. Prejuízo, 938 milhões de reais por um ataque hacker de 9 dias. Quase 1 bilhão de reais. Muitas vezes esses ataques aconteceram por engenharia social. Quem conhece Las Vegas, o grupo de cassino MGM, parou por causa de engenharia social. Tá? O grupo inteiro, eu nunca tinha visto isso, nenhum cassino com nenhuma máquina rodando. Imagina o dano para o cassino. Autenticação e identificação de usuários. Hoje, como que a gente se autentica e identifica? Através de senha e e-mail. Que modo mais arcaico, gente. Né? Se a gente perde a nosso e-mail e senha, né? As nossas credenciais, alguém vai lá e se autentica por nós. Como eu disse, na engenharia social, se eu perco meu e-mail, meu username e minha senha, alguém entra no meu e-mail, na minha rede social ou dentro da página da minha corporação, na minha intranet, e para tudo. Então, a gente vai ter com IA
uma autenticação e identificação do usuário muito melhor. Imagina, através até de metadados, como maneira que você digita. A IA sabe até como você digita. Você tem, não sei se vocês conhecem, existe uma impressão digital. Ela tem uma precisão de 99,9%. A maneira que a gente digita identifica nós como indivíduos, tá? É como uma íris, como uma impressão digital, de fato. E a inteligência artificial, isso antes da inteligência artificial já haviam algoritmos que conseguiam saber se nós éramos nós. Pela maneira que a gente digita, pelos termos que a gente utiliza, é uma maneira que policiais, forças policiais ao redor do mundo usam até para identificar um cara através de... O cara está lá escondido atrás de uma VPN, de um IP falso, ele às vezes cai, muitos cybercriminosos grandes são presos pela maneira que eles digitam e pela maneira que eles escrevem. Então a gente vai poder melhorar, identificar usuários, sem depender só de um e-mail e senha. Análise de vulnerabilidades do ambiente corporativo, né? Então detectar fragilidades. Resposta automatizada a incidentes. 1 segundo depois que o incidente é detectado, você já pode ter uma resposta. Né? Hoje, com o fator humano, não. Às vezes o humano está tomando um café, está trocando turno, está conversando. Não tem como. Humano é humano, ele vai falhar. A IA pode estar lá para trabalhar no segundo, né? A gente chama no dia zero, no D0, no segundo zero, né? Numa resposta a incidente. Para o lado aí legal, automatização da conformidade legal com LGPD. Então, a IA pode rapidamente fazer uma leitura de uma empresa, entender como a empresa está consolidada, todos os dados que ela tem, os sistemas que ela tem, e automatizar uma conformidade legal. Imagina uma empresa gigantesca, um banco, gestão de consentimento, a maneira que a gente usa os dados, deleção de dados quando o usuário requisita através dos seus direitos legais, né, pela LGPD. Tantas coisas que tem essas legislações de proteção de dados e ao redor do mundo. Imagina, LGPD é parecida com a GDPR, mas não é igual. Você tem lei de proteções de dados da Califórnia. Então a IA pode te dar uma conformidade legal com muito mais facilidade e adequado às diferentes regiões do mundo. Investigação forense digital automatizada. Então, o ambiente, imagina, ou vocês até do ponto de vista legal, estão fazendo uma perícia, né, um forense digital, seja para um empregador, né? Será que o meu colaborador vazou dados meus? Eu acredito que sim. Preciso que vocês façam uma forense e descubram dados, descubram impressões digitais. A IA vai ser o detetive, né? O detetive que a gente tinha lá do CSI, vamos lembrar da série, na vida real. A gente já tem hoje, né, que somos nós humanos, minha empresa, por exemplo, tem esse tipo de serviço, mas a gente vai poder colocar a IA para fazer uma investigação forense muito mais rápida, né, e muito mais precisa, poderíamos dizer. Aqui eu vou dar um exemplo do ChatGPT trabalhando para identificar um e-mail falso. Eu escrevo um e-mail falso aqui bem básico, tá? Com base no e-mail abaixo, e-mail não, esse é o prompt. Com base no e-mail abaixo, recebido por mim, qual a probabilidade dele ser um phishing bancário, né? De ser um e-mail falso? Olá, joão@gmail.com. Seu token está desatualizado. Baixe o arquivo em anexo e atualize para evitar multas. Como se eu fosse um banco, seja um banco Itaú, um banco Bradesco. A gente sabe que a gente recebe esse tipo de e-mail, né, diariamente. Eu quis fazer um e-mail bem bobo. Depois eu escrevi olá, correntista. Eu quis mudar o prompt. Eu mando lá para o ChatGPT, que poderia ser para qualquer inteligência artificial, e eu espero qual que é a resposta dele. O que ele acha desse e-mail, né? Vocês viram, o meu pedido foi um pedido super básico, né? Nem detalhei. Com base no e-mail fornecido, há algumas indicações de que possa se tratar de um phishing bancário. Aqui estão alguns pontos a serem considerados. Solicitação de atualização de token. Normalmente, os bancos não enviam e-mails solicitando aos seus clientes que atualizem seus tokens através de arquivo anexado. Eles geralmente fornecem instruções claras sobre como realizar atualizações de segurança por meio de canais oficiais. Linguagem genérica, uso da frase olá, correntista, em vez de referir a você pelo seu nome. O banco conhece você. Quando o banco manda um e-mail em massa, ele manda olá, João, olá, Francisco, olá, Fernanda, não olá, correntista. Então, foi um ponto bem positivo aí que eles acharam. Ameaça de multa. A menção de multas como consequência de não atualizar o token do banco é um elemento comum em golpe de phishing. Por quê? O golpista ele tenta criar uma urgência, uma pressão no usuário para que você tome uma ação precipitada sem pensar muito bem. E anexo de arquivo. E-mails suspeitos frequentemente incluem anexos de arquivos que, quando abertos, podem conter malware ou links maliciosos. Olha que legal. O meu prompt é muito básico.
Eu quase não pergunto direito, eu não dou embasamento para ele, dou um e-mail besta e olha quanto insight importante ele conseguiu trazer desse e-mail besta. Imagina um e-mail grande, que normalmente os correntistas mandam, um super e-mail. Quantos pontos de atenção a inteligência artificial poderia trazer para nós? Então, olha quão grandioso é isso como ferramenta, né, para o dia a dia. Ligado, de novo, à segurança da informação, que é a minha área. Agora vem riscos, né? Porque até agora a gente só falou de coisa boa, inteligência artificial vem para ajudar, ferramenta, né? O mundo vai ser diferente. Informações falsas e incorretas vão passar despercebidas pelo alto grau de assertividade. Olha a doideira, olha que hipocrisia. A IA é altamente precisa, sim. Ela é bem feita, ela tem uma tendência a acertar. Só que a gente vai ter uma tendência, quase que uma ação e reação, né? Quase que lei da física, a gente vai passar a ter uma tendência a acreditar. Quando ela tiver aquele erro 1 em 20, 1 em 50, 1 em 100 que seja, o que vai acontecer? A gente vai acreditar. E a gente vai se basear naquilo. Às vezes, para tomar uma decisão muito importante. Imagina, vocês no direito tomar uma decisão de se posicionar diante de um magistrado, como eu disse, escrevendo para ele de uma certa forma que, na verdade, ele não gosta, ele não quer, ele é contra aquilo. Né? Mas a IA disse para você que, analisando as últimas 200 decisões dele, essa era a maneira certa de se escrever uma defesa. Isso vai acontecer, tá? Então tem que ter o grau humano, tem que ter o nosso toque. A gente não vai poder sair totalmente do contexto. Aperfeiçoamento de ataques cibernéticos. Imagina os ataques cibernéticos agora com IA. A IA vai estar do lado da proteção e a IA vai estar do lado do ataque. Vai ser uma guerra, né, de veneno cura veneno. Vai ser os dois lados usando as mesmas ferramentas. Risco de violações e vazamentos de dados. A inteligência artificial ela para ser inteligente, né, para ser precisa, ela consome quantidades avassaladoras de dados. Só que ela pode ter fragilidade. Ela é um sistema como outro qualquer, como um banco, como um e-mail, como uma rede social. Ela pode ser atacada. Imagina um atacante atacar uma base de dados de uma IA. Tudo que você conversou, tudo que você expôs de um cliente sobre uma defesa dele, sobre algo que é pessoal, vai estar lá e um atacante pode acabar vazando. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente imputa nessas ferramentas de IA, porque isso pode se virar contra nós. Viés e discriminação algorítmica. Para a IA existir, existe um humano, né, preenchendo ela, desenvolvendo ela por trás. E essa pessoa tem conceitos, essa pessoa tem vieses, essa pessoa tem preconceitos, tem visões de mundo que não necessariamente, não vou nem dizer certas, o que é certo, o que é errado. Tem visões de mundo que nem sempre é a melhor para a maioria. Então você vai ter vieses e discriminação algorítmica. Lembra que a IA também ela consome grandes bases de dados. Imagina se ela entra num grupo de extremismo religioso, de extremismo político, seja de esquerda ou de direita, e ela começa a entender aquilo como normal. E aí você vai e faz, né, um prompt ao contrário. Ela se aprofundou muito em direita e você acaba dando para ela um conceito de esquerda, ou esquerda-direita, ou viés religioso. Você vai tomar um viés discriminatório, né? Você vai tomar uma resposta discriminatória. E isso é extremamente perigoso. E perfilamento e manipulação de dados. O que é o perfilamento? Hoje você tem, de novo, o humano ele tem uma capacidade limitada de olhar a gente numa rede social. Imagina você com um perfil aberto na rede social. Cara, você fala de tudo. Aonde você vai pro bar, seu aniversário, tua afilhada, meu filho que nasceu, o que ele gosta, a roupa que você, a marca que você usa. É difícil, é perigoso, mas é difícil para um humano conseguir compilar toda aquela informação e te perfilar, né? Ele vai saber um gosto ou outro seu, para onde você costuma ir, o que já é perigoso, mas a IA vai conseguir te dar contextos, vai conseguir te dar dores, medos, personalidade de uma forma que nunca ninguém conseguiu ter. Esse nível de detalhe. E pessoas vão poder te manipular, seja para te dar um golpe, seja para te manipular. Isso é muito perigoso do ponto de vista de IA. A gente vai trazer aqui um exemplo do lado ofensivo. Aqui, 9 de fevereiro de 2023. Hackers violam a segurança do ChatGPT para forçar ele a escrever um malware. Então, a gente já está vendo, já está acontecendo um lado ofensivo usando a ferramenta que, em tese, foi feita para ser benéfica.
E a gente tem aqui uma manipulação de dados. Olha que legal essa imagem. Essa imagem eu pedi para a IA desenhar, que é uma pessoa, é um deepfake, basicamente. É uma pessoa criada por uma IA. Ela não existe, mas você acredita que ela existe. E ficou assim, é impactante a imagem, né? É uma pessoa sem rosto. O rosto parece em vários aplicativos. De novo, criatividade totalmente da IA que eu utilizei. A IA vai ajudar em criar perfis e personas falsas em redes sociais, e-mails ou aplicativos de mensagem. Vai ser perfeita. Você vai interagir, essa IA vai interagir em tempo real. Ela vai ter sentimento, ela vai ficar brava, vai ficar triste, ela vai fingir, na verdade, né? Não que ela tenha sentimento, mas ela vai fingir, ela vai forjar para você. Seja naqueles golpes do amor, né? Então, pessoas que vão conhecer outras pessoas virtuais, sejam sócios, perfis para tentar sociedade com alguém, para tentar fazer uma parceria comercial. A gente tem aqui manipulação de vídeos e áudios, que eu vou me aprofundar, que são os famosos deepfakes. A gente vai ver isso muito em redes sociais, em campanhas eleitorais esse ano. Geração de documentos falsos. A IA está gerando documentos perfeitos, seja um passaporte, seja uma CNH. O que a gente vai acreditar daqui para frente? Vocês do direito, né? Quando vier um cliente com um monte de evidências, qual evidência de verdade, né, real, ou o outro lado ao qual você está se defendendo, né, aquele contrato assinado, é um contrato, aquela assinatura, gente, vai acabar. Assinatura, se a gente já tinha aquele estelionatário bom da área de artes, né, que ele já copiava, mas não é uma coisa que se vê todo dia, acabou. A IA, ela copia a tua assinatura com uma precisão e ela cria mínimos erros para que, se você comparar, você vê que não é uma clonagem. Ah, não, isso aqui é um print screen de uma outra assinatura da pessoa. Não, isso aqui foi desenhado, ele tem uma curvinha um pouquinho diferente aqui. Ele vai dar traços humanos para aquela assinatura. Cada vez vai ter uma micro curvinha diferente. Mas do ponto de vista como assinatura, vai passar num reconhecimento, né, numa autenticação de cartório. Interações online se passando por terceiros. Acabei me adiantando e falei sobre isso. Utilizando aquele conhecimento adquirido sobre você e o aprendizado de máquina. Então, no golpe do amor, vai aprender sobre aquela pessoa, aquela vítima, né? Normalmente uma vítima, às vezes, de mais idade, e vai, né, ir direto no ponto fraco da pessoa. E até a criação de empresas falsas, sites, e-mails, logos, resenhas, conteúdos manipulados, altamente credíveis. A gente vai ler, vai ver o site perfeito, tem resenhas aqui de vários clientes, essa empresa é maravilhosa, empresa boa, e a gente vai tender a acreditar, né, nesses conteúdos criados. Então a gente vai viver uma nova era, a era do será que isso é real? É uma era muito complicada de saber no que acreditar. Eu vou aqui mostrar um deepfake. Esse é um deepfake de um grande especialista em inteligência artificial, falsificando basicamente a imagem do Robert Downey Jr., tá? Isso aqui não é o Robert Downey Jr. de verdade, é um perfil falso, mas ele é brincalhão, ele não é para tentar enganar ninguém, e ele já tem milhões de seguidores. Totalmente falso, gente. Não é o Robert Downey Jr. Não tem como dizer. Aqui é o mesmo criador, só que agora do Keanu Reeves. Então, olha, né, para vocês verem a precisão. Quem não viu, esse é do Celso Russomano, né? Esse é para dar golpe, tá? Olha o nível da audácia, de quão audaciosos eles são. Já está decidido pelo Ministério da Justiça através de processo administrativo. Acabou de sair a condenação e venho informar a vocês
que a Polishop foi obrigada pela Patrulha do Consumidor, em um processo movido em São Paulo, a vender notebook e celular a um preço fixo de R$200. Isso tudo porque a Polishop vendeu 1 ano de celulares sem garantia. Isso é uma prática abusiva. Então vamos nos juntar, aproveitar esse processo que a Patrulha do Consumidor venceu em benefício da sociedade brasileira. Eles vão ter que vender celular e notebook, porque aqui não é bagunça. E aqui no Brasil tem lei. Então eu aconselho você, cidadã e cidadão, que quer um celular novo, clique no link abaixo e desfrute dessa conquista que conseguimos especialmente para você nesse início de ano. Um abraço do Celso Russomano. O Celso que me mandou esse vídeo para mim, né? Ele está sendo uma vítima diária desse tipo de prática e é enxugar gelo. A gente faz as investigações para ele, às vezes detecta quem está por trás, mas ele prende lá um criminoso de baixíssimo escalão. E no dia seguinte já nascem mais 10. A gente vai ser inundado desse conteúdo. E para finalizar, aqui Já está. Não, toda vez que eu dou enter acaba voltando o vídeo. Mas aqui um último conteúdo de deepfake, para vocês verem. Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. Esse, para quem não conhece, ele é um apresentador famosíssimo nos Estados Unidos, né? Acho que da CNN, se não me engano. Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. 72 horas para criar esse deepfake altamente credível e 90% das pessoas acreditaram que se tratava de um vídeo real. Né? E ele, como diz aí, para quem não fala inglês, com mais poder computacional e um pouquinho mais de tempo, teria sido criado um deepfake onde 100% das pessoas não conseguiriam dizer, sem ser chute, não conseguiriam dar um detalhe do porquê ele é falso ou não é falso. Então esse é o novo mundo, essa é a quebra de paradigma que está acontecendo, que a gente vive agora, e a gente tem que entender como se adaptar. Aqui eu vou dar alguns exemplos de riscos, né? ChatGPT, bug expõe dados sensíveis de usuários. Lembra que eu falei? A gente fica alimentando as ferramentas e elas podem ser vítimas de cybercriminosos. A própria ferramenta de IA é uma plataforma, é uma aplicação, ela pode ter vulnerabilidades. A Amazon pede que funcionários não compartilhem mais códigos de desenvolvimento das suas plataformas com IAs. Por quê? Porque é propriedade intelectual e elas podem vazar. Então, grandes corporações já não querem mais os seus funcionários compartilhando segredos industriais, né, com as ferramentas. ChatGPT inventa acusação de assédio sexual contra um professor. O ChatGPT criou uma lista de juristas acusados de cometer assédio sexual e incluiu o nome de um professor, mesmo ele nunca tendo respondido ao processo sobre isso. Nessa lista, eu não lembro direito o caso, mas eram, sei lá, 10 sujeitos, 9 dos quais eram, de fato, tinham casos de assédio sexual, e um professor não. E ele foi figurado nessa lista. Lembra que eu disse? O alto grau de assertividade vai acabar fazendo com que a gente condene pessoas. Imagina, esse professor foi vítima de uma campanha massiva americana, se não me engano, contra ele. Olha isso, pode destruir uma vida, né? Pode destruir uma carreira, uma família, uma empresa. China faz a primeira prisão após homem supostamente usar plataforma para gerar fake news. ChatGPT, inteligência artificial, mente para completar uma tarefa e gera preocupação. Homem se suicida após conversar com chatbot de inteligência artificial, denuncia a viúva. Caso chocante na Bélgica, eu lembro desse caso. Ele era muito preocupado com o meio ambiente e ele conversava sempre eu acho que era com o ChatGPT. Conversava sobre os problemas climáticos, para onde o mundo estava indo, e o ChatGPT dizendo, não com um tato humano de um psicólogo, de alguém que entende o lado humano, né, e não vai ser agressivo com a pessoa, dizendo, o ser humano está destruindo o planeta. E uma das perguntas que foi feitas por esse homem, em determinado momento, foi, eu, existindo, vivendo aqui, estando vivo, né, estou piorando o meio ambiente, o planeta Terra?
E o ChatGPT prontamente disse, sim, você é um problema, você é parte do problema. E levou ao suicídio dessa pessoa. Preocupada com o meio ambiente, com certeza tinha mais outros problemas que deveriam ser tratados por um psiquiatra ou por um psicólogo que é formado para isso e que tem o tato humano. Ele acabou se tratando, né, sem ninguém ver, com um chatbot e chegou, né, no infortúnio de um suicídio. Mulher acaba casamento para viver com amante após a consulta, né, de um chat de inteligência artificial. Eu lembro também desse caso, ela conversando, explicando, e o ChatGPT, ou outra ferramenta, também não lembro qual era, ele diz, você merece ser feliz, termine esse relacionamento e vá viver com seu amante. Olha aonde chega. Né? Será que era a coisa certa? Será que não precisava, né, de novo, de um psicólogo, de um familiar, ou de um amigo que entende muito mais o contexto para dar, às vezes, um conselho mais preciso, que talvez não estragasse uma família, né? Complicado de se avaliar. E aqui um dos casos mais novos é um caso de 4 de fevereiro de 2024, onde criminosos roubam 127 milhões de reais de uma multinacional chinesa com um golpe de inteligência artificial. Eles usaram um deepfake igual desse apresentador aí, só que do CFO da empresa. Imagina vocês todos como funcionários de uma grande corporação, funcionários do departamento de finanças dessa corporação. O CFO manda um e-mail com um link para uma Meet, um link aqui aqui é o Teams que a gente tá, um link do Teams, todo mundo entra, aparece o rosto e a voz dele dizendo, vocês têm que pagar esse Pix, aquele outro, isso é uma emergência, a gente está comprando uma grande corporação, é um movimento que ninguém do mercado sabe, é sigiloso, e ele começou a distribuir tarefas, paga 10 milhões, paga 12, até totalizar 127 milhões de reais em transferências. Foi quando o time de finanças da empresa se perguntou, cara, tem algo errado aqui, isso não é normal. E eles pararam de fazer as transferências, já era tarde demais. 127 milhões de reais roubados pela porta da frente de uma corporação chinesa, através de deepfake, né? Isso aconteceu em Hong Kong. Então aqui vamos finalizar. Conclusão dos benefícios, uma eficiência aprimorada. A IA pode automatizar tarefas repetitivas e mundanas. Quantas coisas que a gente faz que não poderiam ser terceirizadas, né? A gente tem especialidades, eu tenho na minha área, vocês na de vocês, que a gente poderia se focar só naquilo. Imagina se, sei lá, se a gente trabalha só 8 horas por dia, tem gente que trabalha mais, menos, mas se a gente trabalhar uma média de 8, 9 horas por dia, só no que a gente é excelente, sem perder aquele tempo fazendo aqueles relatórios, pelo amor de Deus, que a gente poderia terceirizar, olha o nível de eficiência que a gente poderia aprimorar dentro das empresas ou até para a nossa vida cotidiana. E a gente vai trabalhar em coisas mais estratégicas de maior valor, tomadas de decisão mais informada. Né? Com essa análise de grandes dados, a gente pode tomar uma decisão com pareceres muito mais precisos. Melhorias na detecção de fraudes e ameaças, como eu mostrei. A IA vai ajudar muito a gente nessas tarefas, né? Ela vai ser uma aliada poderosa na detecção de fraudes, de ameaças em várias áreas. E as conclusões dos riscos, né? Temos os bônus e agora a gente vem aos ônus. Dependência excessiva. Uma dependência exclusiva da IA pode levar a perdas de habilidades humanas essenciais, reduzindo a autonomia e capacidade de tomada de decisões independentes. Eu não sei quem aqui já assistiu o filme Idiocracia. Convido a ver, tá? Porque a IA tem uma grande tendência a transformar o mundo daqui 10, 20 anos nesse contexto que esse filme demonstra, que é o Idiocracia. É perigosíssimo, tá? É algo que não se sabe o que vai acontecer. Muita gente vai depender tanto dela que daqui a algumas gerações, o que vai ser o tato humano? A gente não vai ser nada. Privacidade e segurança, né? A coleta e uso de grandes volumes de dados pela IA pode aumentar preocupações com privacidade e segurança, exigindo aí regulamentações e medidas de proteções adequadas. E o aumento de ataques cibernéticos sofisticados. A IA vai ser um aliado poderosíssimo para o atacante, para o hacker do mal. Né? Phishings convincentes, ataques precisos, sofisticados. Então a gente vai ver muito mais violações de dados no futuro, baseados em ferramentas de IA. E aqui eu estou em 41 minutos, como a gente começou 18h05, passei 1 minuto, quero terminar para vocês, para me manter no tempo. Eu pergunto para ela, diga-me em um parágrafo o quanto a inteligência artificial ainda tem para evoluir e aonde ela pode chegar. E aqui a gente vem para uma resposta dela mesma.
A inteligência artificial tem um vasto potencial de evolução e o caminho que ela pode percorrer é promissor. Atualmente, a IA está sendo aplicada em diversos setores, como saúde, finanças, transporte e educação, trazendo benefícios significativos. No entanto, há muito a ser explorado. A IA pode avançar em termos de compreensão e interpretação de dados complexos, aprimorando sua capacidade de tomar decisões, aprender com experiências passadas e adaptar-se a novos cenários. Além disso, a IA tem um potencial de alcançar um conceito conhecido como singularidade, que é o ponto em que máquinas teriam um nível de inteligência superior à dos seres humanos. Esse cenário especulativo e ainda objeto de debate representa uma possibilidade futura em que a IA pode superar os limites humanos e levar a avanços ainda mais significativos. No entanto, a singularidade também levanta questões éticas, sociais e de segurança que precisam ser cuidadosamente consideradas e abordadas à medida que a IA continua a evoluir. Então, olha o nível, olha como isso é impactante. A resposta da própria IA, até onde ela pode chegar, né? É motivo de debate a singularidade, mas, né, será que estaremos aí naquele filme O Exterminador do Futuro? É uma grande ponto de interrogação. Então, aqui finalizando, com aquela imagem que ela mesma desenhou para nós, espero que vocês tenham gostado. Eu passei 3 minutos do tempo, gostaria de determinar agora esse final, até passo um pouquinho das 19, entendo que é sexta-feira, sextou, mas eu fico aí uns 5, 10 minutos a mais, se vocês quiserem, para a gente debater, porque eu acho que o debate enriquece essa nossa conversa, tá? É um assunto muito denso, então eu peço perdão se eu fui superficial em alguma área, se eu não cobri bem o direito. Eu sou um cara da segurança da informação, então as minhas palestras acabam tendo esse viés, essa tendência mais para a segurança. Eu tentei trazer alguns elementos da área de vocês, mas peço perdão por não ter tido um material mais denso, tá? E mais aprofundado. João Lucas, muito obrigada. Nossa, a palestra foi muito boa, foi muito educativa. Tenho certeza que todos adoraram. Me chamou muito a atenção, particularmente, eu tenho muito interesse nessa questão do viés e da discriminação do algoritmo. Até li uns artigos sobre, eu acho bem interessante. E juntando a essa questão também as questões de deepfakes, né, que você mostrou. Então, entrando nesse mundo de o que, a partir de agora, como vamos reconhecer o que é verdadeiro e o que não é. E eu acho que, pelo menos para mim, fica a grande pergunta: quais são as medidas regulatórias para isso, né? Então, assim, quem que nós vamos responsabilizar? O criador? Não temos como responsabilizar propriamente a máquina, mas não sei, quem criou o ChatGPT, aquele momento em que ele mentiu, né, colocou o professor no meio da lista. Então, como que fica a questão dessa responsabilidade? Eu acho que é a grande indagação que eu fiquei pensando. Não, é maravilhoso o seu ponto, Laís. Só que é um buraco negro. Porque, claro que você pode ter alguns casos onde o criador, os desenvolvedores foram maliciosos e maliciosamente, dolosamente inseriram códigos que levaram a IA para esse caminho, mas vão existir, na verdade, na maioria dos casos, comportamentos inesperados, incluindo dos desenvolvedores e dos criadores. Então a gente está num limbo, um limbo ético, um limbo jurídico. Como a gente vai criar medidas para responsabilizar, medidas regulatórias e também medidas regulatórias que a gente não embargue o avanço. O avanço tecnológico é vital para a humanidade. A gente quer avançar. A IA ela pode criar tratamentos para o câncer, ela pode criar novas drogas, eu digo dos medicamentos, que curam doenças nunca antes curadas. A IA ela vem para tapar buracos que a gente pode estar há séculos tentando achar a resposta, e daqui a algum ano, 1 ano, 2 anos, a gente tenha novos avanços. Mas o ponto de risco negativo também é complicado, e não se tem hoje uma tangibilidade. O que a gente vai fazer? Não se sabe, eu te digo, não se sabe, é um limbo que tem que ser muito debatido, é um assunto que a gente não pode deixar para amanhã. Então eu convido sempre, principalmente vocês da área de direito, a gente tem que debater mais, tem que estudar, tem que entender como ela é, desde a parte técnica até a parte sociológica, né, da coisa, filosófica, para a gente criar, né? Não tem hoje uma receita de bolo, não se sabe o que a gente vai fazer, a gente está perdido, todo mundo está perdido. Sim, e acaba ficando naquela situação de quem que nós vamos colocar de frente com isso? A própria inteligência artificial, então, dos dois lados, né?
Imagina, não seria eu digo que não vai ser uma surpresa se daqui a alguns anos, em algum país, sabe-se lá qual vai ser o primeiro, começar a tomar decisões judiciais baseadas em IA. Dizer para ser isonômico, o ser humano ele não tem isonomia o tempo inteiro, ele acaba trazendo um viés na sua decisão, é um fato. E aí a gente vai colocar a IA para tomar decisão. Será que isso vai ser uma boa escolha ou não? Gente, a gente vai ter coisas que a gente vai colher que nós não fazemos a mais remota ideia. Filmes de 10, 20 anos atrás que pareciam totalmente fictícios vão se tornar realidade. É coisa de a gente talvez ver o Exterminador do Futuro na vida real. É complexo o paradigma que foi quebrado com o IA. Perfeito. Bom, gente, então abrimos então para quem tiver com vontade de esclarecer algum ponto. Eu tenho uma dúvida, sim. Peraí, não sei se a câmera tá. Vamos ver se vai. Bom, se não for a câmera, fala pelo microfone mesmo. Linkando um pouco com a questão que a Laís trouxe, Lucas, você acha que a LGPD está em conformidade com os avanços tecnológicos da IA? Ou você acha que a gente tem muita lacuna ainda? Porque foi baseado na lei da Europa, né? E acredito que em poucos anos que a gente tem de lei, desde 2018, né? A gente avançou tanto que talvez seja necessário uma nova reforma, por exemplo. Porque a gente tem uma tecnologia assim, que avança muito rápido, né? Então, a gente tem várias lacunas, eu acredito. O que você acha? Que são lacunas plausíveis? Ana, totalmente plausíveis. A LGPD já foi sancionada obsoleta. Infelizmente, o processo legislativo, isso não só no Brasil, talvez o Brasil um pouco mais, mas acho que isso é um problema no mundo inteiro. Ele é mais lento do que a evolução tecnológica, ele não consegue acompanhar. Né? Quando a LGPD ela tem basicamente 0% a ver com IA. A IA ela quebrou paradigmas que a gente está uma década para trás, de novo. Quando a gente lança uma legislação de proteção de dados, a gente já está uma década de novo atrasado. Então, é uma corrida de gato e rato que também não se sabe como tapar o buraco. Se a gente vai começar a regular a inteligência artificial agora, quando lançar daqui 1, 2, 5 anos, eu acredito que antes de 5 anos a gente não vai ter um grande pacote, tá, de regulamentar, principalmente no Brasil, né, que regulamente bem. Quando lançar, a IA vai estar num patamar que a gente já não imaginava. Também temos que pensar como parar de correr atrás do próprio rabo. A gente tem que criar algo que ande igual, né? Um carro lá num racha, que um olhando no vidro do outro. A gente não quer olhar pela rabeira, a gente quer olhar, né, para a nossa direita ou para a nossa esquerda. É difícil. A LGPD não consegue regular a inteligência artificial, de jeito nenhum. Então, né, a gente meio que corre, como você disse, atrás do rabo, né? Porque aí em 2 anos, e aí os avanços tecnológicos, em 2 anos parece que cresceram 100 anos e a gente não consegue acompanhar, né? Porque a legislação é demorada, ela é difícil, né, de acontecer, tem que passar por várias pessoas. Mas é isso. Exatamente. A gente tem que encontrar um caminho mais célere, né? Esse processo legislativo e regulamentário tem que ser mais célere, senão a gente vai estar sempre obsoleto. Com certeza. Obrigada, Lucas. De nada. Será que alguém tem mais alguma questão que gostaria de conversar? Fiquem à vontade também, se depois a gente sabe que, né, durante o dia a dia coisas surgem, então pode me contactar naquele e-mail, para quem não anotou, é joaobrasio@eletronsecurity.com. Deixa eu ver se eu coloco no chat, porque é esquisito escrever joão.brasio@eletronsecurity.com. Pode me adicionar no LinkedIn. Eu não tenho rede social, então ninguém vai me encontrar em Instagram, Facebook, mas eu estou aí à disposição para conversar com vocês no âmbito profissional em LinkedIn. Eu uso o Signal, Telegram, e foi um prazer. Espero que a gente possa ter coberto, né, pelo menos o grosso, né, e ter deixado uma semente plantada que vai crescer mais para frente. É um caso importante da gente não deixar de lado. Para uma evolução humana, uma evolução da sociedade mesmo, a gente precisa manter IA como uma das nossas top priorities.
João Lucas, agradecemos novamente. Muito obrigada mesmo. Fechamos aí a terceira semana do Direito Digital com chave de ouro. Muito obrigada a todos que seguiram com a gente esses dias. Foi muito boa a exposição. Muito obrigada mesmo. Pessoal, obrigado aí. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau, bom final de semana. Tchau, gente. Obrigado.